O romantismo no Brasil. O romantismo nasce no Brasil poucos anos depois da independência de Portugal. Por isso, as primeiras obras e os primeiros artistas românticos estão empenhados em definir um perfil da cultura brasileira em vários aspectos: a língua, a etnia, as tradições, o passado histórico, as diferenças regionais, a religião e etc. Pode-se dizer que o nacionalismo é o traço essencial para caracterizar a produção dos primeiros escritores românticos. O romantismo foi um movimento literário que reuniu uma produção muito rica de textos poéticos, teatrais e romances. Teve como início a publicação do livro de poemas Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, 1811-1882. Em 1836, além dessa obra, a revista Niterói, publicada nesse mesmo ano em Paris, também foi precursora do movimento. O realismo no Brasil. O realismo foi um movimento artístico e cultural que se desenvolveu na segunda metade do século XIX. A literatura realista surgiu no Brasil com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, em 1881. O Brasil, durante o período de passagem do romantismo para o realismo, sofreu várias mudanças na história econômica, política e social. O realismo foi muito importante no movimento literatura. O realismo na literatura brasileira tem algumas características fundamentais, entre as quais a objetividade, ao contrário dos românticos que exaltavam subjetividade como enfoque ideal para a literatura. As críticas sociais, uma das marcas do realismo, é a representação das hipocrisias sociais de modo escancarado. Ironia como marca retórica, especialmente na obra de Machado de Assis, é possível perceber um claro traço de ironia das descrições e narrativas. O parnasianismo no Brasil. Como muitos dos movimentos culturais, o parnasianismo teve sua inspiração na França, de uma antologia poética intitulada O Parnaso Contemporâneo, publicada em 1866. Parnaso era o nome de um monte na Grécia, consagrado a Apolo, deus da luz e das artes, e às musas, entidades mitológicas ligadas às artes. Contexto histórico: a abolição da escravatura em 1888. Em 1889, houve a queda do regime imperial com a proclamação da República, chegando o fim do regime militar e desenvolvimento dos governos civis, e restauração das finanças, impulso ao progresso material. Naturalismo. O naturalismo é como se fosse uma vertente do realismo. Influência do positivismo, a natureza explica o homem, linguagem muito informal. Segunda metade do século XIX. E realidade demonstrada. Descrições do ambiente retratado. Forte influência da teoria da evolução. Caráter social. Simbolismo. O simbolismo no Brasil surge em 1893, com a publicação de Missal e Broquês, de Cruz e Souza. Esse é considerado o maior representante do movimento no país, ao lado de Guimarães. Característica do simbolismo. As características são espiritualidade, transcendentalidade, musicalidade e misticismo. As figuras de linguagem são sinestesia, aliteração e assonância. Alguns dos autores simbolistas são Cruz e Souza, 1861 e 1898, Guimarães, 1870 e 1921, Augusto dos Santos, 1884 e 1914. Um dos autores
que marcaram o simbolismo.